Boa noite, graça e paz. Estamos começando o nosso culto desta quinta-feira e eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de podermos entrar em sua casa através desses canais, levando a palavra de Deus, e quero agradecer você também pelo privilégio de nos receber e assim desfrutarmos desses momentos tão gostosos da presença do Senhor. Vivemos dias difíceis, como temos dito aqui, precisamos nos agarrar às promessas, às orações feitas no livro dos Salmos. Nos Salmos podemos aprender muitas lições. E eu quero destacar nessa noite, nessa abertura do culto de quinta-feira, a oração feita no Salmo 119, versículo 18, que diz assim: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O salmista se aquietava e pedia: Senhor, abra os meus olhos, eu quero ver as tuas maravilhas. O nosso Deus é um Deus de maravilhas, e que esta seja a nossa oração nesta noite. Venha, Senhor, abrir os nossos olhos, porque eu quero ver as tuas maravilhas. Vamos orar e vamos pedir a Deus que Ele assim nos abençoe. Vamos orar. Boa noite, amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é a irmã Eliane Vicente. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos, Senhor, por esta noite. Te louvamos, Senhor, por esses canais de rede social que nos permitem, Senhor, mesmo no isolamento da quarentena, nos reunirmos com os nossos irmãos para cultuar ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por todo o recurso que nós temos nas nossas casas, que nos permite juntos louvarmos e glorificarmos o teu nome. Te louvamos também, Senhor, pela vida da nossa liderança, pela vida dos nossos pastores, que tem, Senhor, se dedicado, se empenhado, Senhor, nesse ministério, não deixar a sua igreja, Senhor, sem correção, sem a tua palavra, sem, Senhor, o refrigério da tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem abençoado a vida daqueles que editam esses vídeos. Senhor, muito obrigada, Deus, pela disponibilidade dos nossos irmãos, pelo Senhor, pelo empenho, pela dedicação, pelos recursos, Senhor, a Ele concedidos. Nós te louvamos pela vida de cada um deles, Senhor. Continua, Deus, sustentando a vida dos teus servos, seus lares, Deus, falando ao coração deles, para que, através, Senhor, da vida deles, o Senhor continue tratando conosco. Nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz, precisamos, Senhor, aprender, Deus, de ti. E nós te louvamos por esse aprendizado, por esse tempo que nós temos passado em casa, sem culto, com os irmãos, congregados. Mas, Senhor, nós nos sentimos alcançados por essa comunhão, alcançados pelo teu cuidado, alcançados, Senhor, pelo favor do Senhor nos nossos lares, com a vida do chefe de família, com a vida das mães, dos filhos. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado com os nossos enfermos. Te louvamos pelo teu cuidado, Senhor, com os nossos idosos. Obrigado pelo sustento, Senhor, que o Senhor tem nos dado, pelas notícias que têm chegado até nós. Nós te louvamos, Senhor. Louvado seja o Senhor por esse tempo de isolamento. Senhor, muito obrigada, Deus, por nos ensinar a cultuar dentro do templo e fora do templo. Obrigada, Senhor, por nos ensinar a cultuar dentro das nossas casas. Obrigada, Senhor, por ter palavras, Senhor, que nos acalmam, que nos consolam, mas também que nos exortam, Senhor, que nos ensinam, Deus, a entender que em tudo o Senhor tem propósito, que em tudo o Senhor quer tratar conosco. O Senhor é o Deus que não desiste de nós. O Senhor é o Deus que cuida do nosso íntimo. E nós temos sentido, Senhor, esse cuidado e esse favor. Continua, Deus, com a tua boa mão estendida sobre nós. Continua, Senhor, a tratar conosco. Usa, Senhor, a palavra desta noite para nos ensinar
mais um pouquinho da Tua palavra, que a gente tenha, Senhor, coração sensível, ouvido atento, que a gente separe um tempo de qualidade com o Senhor, não só na hora do culto online, mas que a gente aprenda, Senhor, a cultuar contigo, mesmo de modo individual, de porta trancada no nosso quarto sozinho, que a gente tire um tempo, Senhor, contigo. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada por nos tirar da agitação do dia a dia e nos trazer, Senhor, para essa calmaria, Deus, dentro das nossas casas, esse tempo em que a gente não pode sair, em que a gente não pode colocar os nossos planos, Senhor, em prática. Esse tempo que a gente tem que esperar, que a gente aprenda a esperar no Senhor. Nos ensina, Senhor, nos trata, continua tratando conosco, continua nos ensinando. Nós oramos a Ti, Senhor, com o coração grato, crendo que o Senhor nos ouve, Senhor, crendo que o Senhor é um Deus perto, é um Deus que trata, é um Deus que cuida, é um Deus que não desiste de nós. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos declarar que o nosso Deus é santo, através dos salmos e hinos de número 247. Santo, 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 Deus onipotente. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com a dor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfante, excelso Criador. Santo, 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 todos os gemidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes que formaste o firmamente a terra, eras e sempre és, e há de ser, Senhor. Diga mais uma vez, santo. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo,
forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome, nome de Jesus. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo, que a morte ele venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas e canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo, que a morte ele venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará em ti. Creio em ti, Senhor, nas tuas promessas. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Tu és a nossa esperança, Deus, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há.
Senhor a todos os amados irmãos, aqui desde Puerto Soares, na Bolívia. Estamos numa quarentena total, de risco alto, esperando em Deus para que a vontade dele seja feita nas nossas vidas. A necessidade que nós estamos passando aqui é exatamente que não podemos entrar do lado do Brasil para Corumbá. A fronteira está totalmente fechada e isso dificulta, primeiro, que não podemos cuidar da nossa saúde no sentido de ir lá e poder nos consultar com o médico. A minha esposa, como ela tem hipertensão, ela também não está conseguindo ir em Corumbá e tudo está sendo monitorado aqui, né, pessoalmente, debaixo da misericórdia de Deus. Mas acreditamos que tudo isso vai melhorar. E o transporte também, como nós não temos um transporte, dificulta muito em alugar um carro nessa situação ou pegar táxi. E essa é agora a situação de maior dificuldade. E também a área econômica, porque o real caiu muito, o real está chegando a 1 por 1. E os preços na Bolívia já são muito caros, né, com relação a isso. Mas Deus está sob o controle de tudo. Pedimos as suas orações, pedimos pela nossa família, pelo nosso ministério, e também para que tudo isso passe, para que essa pandemia, Deus venha a afastá-la de nós, e assim também ter a liberdade de voltar aos nossos cultos com os irmãos, e também para que assim nós possamos terminar, né, a casa pastoral, que ainda estamos aqui morando na sala de escola dominical da igreja, que fizemos como moradia. E o término da casa pastoral é um sonho, né, para todos nós, e assim nós podemos estar mais tranquilos. Mas mesmo diante de tudo isso, Deus tem sido bom para conosco. Pedimos sempre que estejam intercedendo por nós, pelos irmãos da igreja, comunicar também, né, que o nosso diácono Gregório, ancião da igreja, ele chegou a falecer. Chegou a falecer porque ele já tinha um problema de saúde anteriormente que estava tratando, mas ele não aguentou. E o Senhor, coube a Deus levá-lo para a sua presença, para a glória dele. Mas os demais estão indo bem, estamos acompanhando todos os irmãos, né, com orações, pela rede social, aqueles que têm celular, aqueles que não têm, infelizmente, às vezes temos que ligar para eles para saber como estão. Portanto, Deus venha suprir todas essas necessidades. Outra dificuldade que nós temos também é que, ao não entrar o Brasil, dificulta a gente chegar até o banco, né? E a gente está fazendo um jogo de cintura, dizendo assim, para a gente conseguir o dinheiro e fazer as nossas compras, porque está difícil. E também, no meio dessa dificuldade, no mês de setembro, foi convocado para uma nova eleição aqui na Bolívia. Pedimos que estejam orando também por isso, para que tudo ocorra bem. Há umas brigas políticas, porque nessa pandemia, mas a oposição que está pressionando muito para que essa eleição seja feita. Então, nós teremos aí no mês de setembro novas eleições. Quero agradecer pelo carinho, por cada um de nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. A nossa esperança não está nas mãos de homens, mas naquele que fez a promessa. E o que fez a promessa é fiel. A nossa esperança está no Senhor. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, louvado e agradecido seja o Teu nome nessa hora, Deus, porque é mais um privilégio que o Senhor nos concede nesse dia, Deus, de podermos levantar a nossa voz ao trono da Tua graça, Senhor, e assim
agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, e também colocar diante do Senhor as nossas necessidades, aquilo que nós estamos precisando, ó Deus. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor tem nos acudido, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós em meio a tantas aflições, a tantas dificuldades, Senhor. E nessa hora nós queremos, ó Deus, colocar a vida do Teu servo, pastor Ariel, e a sua família diante do Senhor. O Teu servo está ali no campo de Porto Soares, na Bolívia, ó Deus. Tu sabe as dificuldades que o Teu servo tem encontrado, como ele mesmo nos relatou, Senhor, nesse vídeo. E nós queremos Te pedir que o Senhor esteja presente em todos os momentos na vida do Teu servo, Deus, abrindo as portas, Deus, para aquilo que o Teu servo está necessitando, abençoando, Deus, indo de encontro às suas necessidades, ó Deus. Como ele mesmo nos falou, Deus, ali a pandemia, eles estão em quarentena, em risco alto, Senhor, e nós Te pedimos que a Tua boa mão possa estar no lar do Teu servo, abençoando, Deus, trazendo saúde, trazendo paz, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, as dificuldades que ali eles estão encontrando para que possam ser vencidas, ó Deus, pelo Senhor na vida deles. Ó Senhor, entregamos a Bolívia diante do Senhor, aquele país, ó Deus, tantas dificuldades, aquela situação econômica do país, transporte que eles têm vivido, ó Deus, situação até mesmo também de saúde, que o Senhor possa, ó Deus, ainda estar à frente dos Teus servos, Senhor, que o Senhor possa, Deus, abençoar aquele país, abençoar a Tua igreja que ali congrega, Deus, os Teus servos, Senhor, fortalecendo, Senhor, a vida dos Teus servos, Deus, para que, Senhor, nada possa impedir que o Teu Evangelho possa avançar e possa alcançar os corações que necessitam de Ti. Queremos entregar também, ó Deus, o término, Deus, da casa pastoral, como o Teu servo falou, que o Senhor possa estar abençoando, abrindo as portas, ó Deus, e que aquela construção ali possa ser terminada, ó Deus. Queremos também lembrar, ó Deus, da nova eleição que foi marcada para setembro, Senhor, que o Senhor possa também abençoar essas autoridades desse país, que o Senhor possa tomar a direção, ó Deus, para que a pessoa indicada seja a pessoa, ó Deus, que seja indicada pelo Senhor, orientada pelo Senhor, para que esse país possa sofrer uma transformação nas vidas das pessoas, para que as pessoas possam sentir a necessidade de olhar para o céu, para olhar para o Senhor e buscar em Ti a direção. Toma, Senhor, toma conta do Teu servo Ariel, da sua esposa, Senhor, abençoa a sua casa, Senhor, guarda, Senhor, em tudo que o Teu servo precisa. Derrama graça, Senhor, louvamos mais uma vez e bendizemos o Teu nome, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Nesta noite, eu gostaria de pensar com os amados acerca do seguinte tema: o agir de Deus no silêncio. Você já vivenciou o sentimento de que parece que Deus está silencioso no meio de muitas coisas? Eu quero pensar sobre essa temática dentro do livro de Esther. E eu convido os amados irmãos a lerem comigo os versículos chaves do livro. Esther, capítulo 4, versos 13 e 14, que dizem assim: Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Vamos orar e vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Senhor, eis-nos aqui, como povo do Senhor, como tua igreja, querendo, ó Deus, desejosos de entender os teus mistérios. Nós cremos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Abra, Senhor, agora os nossos olhos, abra os nossos ouvidos e venha, Senhor, conosco falar. Nós precisamos da tua direção, nós precisamos da tua bênção, Senhor. Aqueça os nossos corações e nos conduza aos pastos verdejantes do Senhor.
Ouve assim a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Queridos, o livro de Esther é um dos 2 livros da Bíblia que não mencionam o nome de Deus. Imagine você na Bíblia um livro que não fala no nome de Deus. Existem 2. Um deles é o de Esther. O outro eu deixo como desafio para você que me assiste descobrir qual seja. Dever de casa, viu? O termo, além de não aparecer o nome de Deus, não aparece o termo oração. Você não vê esse termo. Além disso, o livro de Esther não aparece em todo o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos várias citações do Antigo, mas o livro de Esther não aparece em nenhuma parte. E diante disso, nós somos tentados a pensar que Deus está ausente aqui nessa história. Ao longo da história da igreja, do povo de Israel, houve assim essa tentação em relação a esse período. Porque pelo fato de nós não vermos o nome de Deus, não se falar em oração, nós acharmos que Deus está ausente. Mas isso não é verdade. A Bíblia ela nos mostra que a vida ela é cheia de períodos do silêncio divino. E essa sensação vários servos do Senhor tiveram. Alguns exemplos para os irmãos. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. O texto diz: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Observaram? A palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes, mas Deus estava agindo? Deus estava agindo. Graças a Deus. Segundo exemplo, Abacuque capítulo 1, verso 2. O profeta faz a indagação ao Senhor. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Abacuque tinha a sensação de que ele estava clamando e Deus não estava ouvindo. Você já teve essa sensação também? Nós podemos aprender, amados irmãos, que esses períodos em que vivemos essa sensação são tão significativos como aqueles períodos em que Deus nos fala claramente. Deus age em nossas vidas, Deus age no mundo presente, ainda que Ele não declare o seu agir. Ainda. O fato de Deus estar aparentemente em silêncio não quer dizer que Ele não está interessado em cada detalhe da sua vida. Não quer dizer. Não quer dizer que o Senhor te abandonou. Não quer dizer que não haja solução para os problemas e para os desafios que nós, porventura, estejamos vivendo. E o livro de Esther serve de pano de fundo para nós visualizarmos várias situações em que Deus age silenciosamente. Eu quero assim destacar para os irmãos vários quadros, várias situações dentro do livro de Esther em que nós podemos ver o agir silencioso de Deus. Vamos pensar? O primeiro quadro, o primeiro retrato que nós podemos destacar aqui são as circunstâncias pelas quais Esther é levada à condição de rainha.
O que acontece? Você pode ler aí o capítulo 1 de Esther e você vai entender aí essa situação. Como a história começa. Imagine um rei perverso, né, reunindo 120 representantes das mais diversas províncias do seu império. E durante 180 dias, esse rei promove assim um grande banquete, onde havia muita música, muitas danças, ostentação, luxúria, celebração pagã. 180 dias de banquete. 180 dias de banquete. Vou ler apenas 2 versículos do capítulo 1, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia. A capital era Suzã, e o reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. No 3º ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores, e a gente da nobreza das províncias. Durante 6 meses, Xerxes exibiu a todos as riquezas do seu reino e o luxo e o esplendor da sua corte. Viu aí? Agora, imagine, 6 meses. Depois desse banquete de 180 dias, ele não se conteve, ele resolve dar um segundo banquete. Só que esse segundo banquete não é para os representantes de todas as províncias, mas é para o lugar onde ele vivia, para a nobreza de Suzã, onde estava o seu palácio. E novamente, durante esses 7 dias, muita bebida, tudo servido em vaso de ouro, viu? Acompanhe comigo, e ele vai fazer um pedido à sua esposa, a rainha Vasti. Ele vai pedir à rainha Vasti, no segundo banquete, que desfile para todos os seus convidados. Ao 7º dia, com certeza, todos estavam bêbados, e ele faz o pedido à rainha. Esther, capítulo 1, verso 10, diz assim: ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extrema formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Notem, nesse segundo banquete, ele intima a sua esposa a desfilar, e ela se recusa a atender os caprichos do rei. E, consequentemente, a rainha Vasti ela vai perder a sua condição de rainha. 4 anos se passam. Assim a história nos conta. E esse rei perde uma guerra para a Grécia. E ele volta para casa triste. Não havia quem o consolasse, ele não tinha uma esposa, ele havia destituído a rainha Vasti da sua condição. E a sugestão dos conselheiros do rei é que ele fizesse assim um grande concurso em todo o reino para a escolha de uma nova rainha. E nesse concurso, no meio de muitas candidatas, Esther vai ser escolhida. Quem é Esther? Uma jovem estrangeira,
exilada, órfã, mas que em anos futuros iria se tornar um instrumento de Deus para a sobrevivência dos judeus, o povo do Senhor. Veja, você não tem o nome de Deus aqui narrado nessa história, mas Deus está trabalhando e Deus vai elevar Esther à condição de rainha. Ela não sabe o que está acontecendo, ela não conhece os desígnios do Senhor, mas é justamente para trazer livramento ao povo de Deus que ela vai chegar à condição de rainha. É o Senhor operando silenciosamente, invisivelmente, por trás dos eventos da história. Graças a Deus. Da mesma forma como o Senhor agiu aqui, elevando Esther à condição de rainha, o Senhor trabalha na minha vida, o Senhor trabalha na sua vida. Nada nos acontece por acaso. E aquela jovem estrangeira, exilada, órfã, machucada por dentro, ela de repente vai encontrar o sentido de tudo aquilo que aconteceu em sua vida, quando ela é levada à condição de rainha. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, nós queremos colocar para vocês um segundo quadro, Mordecai, tio de Esther. Já na condição de rainha, vai descobrir uma conspiração que é feita contra o rei. Até aí, uma autoridade ser alvo de uma conspiração, de um atentado, isso é algo que pode e que acontece a todo tempo. Mas por que Mordecai, tio de Esther, é quem descobre? Ok? Vejam, o caso, além de descoberto, é registrado no livro das crônicas lá do rei. Esther, capítulo 2, versos 21 a 23. Assim nos diz: naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. Isto foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Como disse anteriormente, o rei ser alvo de uma conspiração, isso era algo que acontecia sempre. Mas por que foi Mordecai, tio de Esther, quem descobriu a conspiração? Coincidência? Quando nós observamos o agir silencioso de Deus, nós aprendemos que não existem coincidências, mas existem propósitos divinos. O Senhor, Ele tem propósitos em todas as áreas da nossa vida. Guarde isso. Mateus, capítulo 10, versos 29 e 30 nos dizem assim: não se vendem 2 pardais por um ácio, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Ou seja, tudo está no controle do nosso Deus. Não cai um pardal. Quanto vale um pardal? Não cai um pardal morto da árvore, sem que seja do consentimento do Senhor. O Senhor sabe quantos fios de cabelos temos em nossa cabeça. E aí
Mordecai, tio de Esther, descobre a conspiração, revela, né? Tudo é registrado. Louvado seja Deus. Terceiro fato que nós podemos encontrar no livro de Esther, que mostra o agir silencioso de Deus, é que Mordecai, tio de Esther, é livre da pena capital. Como assim? O texto nos revela que Amã, descendente dos amalequitas, aquele povo inimigo do povo de Israel, ele assume o posto de primeiro-ministro do Império Persa. Imagina, um cargo de extrema importância. Um descendente dos amalequitas, inimigos dos judeus, assume o posto de primeiro-ministro. E se baixa um decreto que todos deveriam se curvar diante de Amã. O primeiro a não se curvar é Mordecai. E os judeus também não tinham esse costume. Amã fica indignado com aquilo e considera uma falta de Mordecai, procura saber a causa, e ele vai descobrir que não só Mordecai, mas os judeus não se inclinam porque no entendimento deles, dos judeus, o fato de você se curvar significa um ato de adoração. E aí o que ele faz? Ele prepara primeiramente uma forca para Mordecai. Ele prepara uma forca. Ele vai agir para que Mordecai vá parar na forca. Esse é um primeiro aspecto da atitude de Amã. Só que, na noite que antecedia o enforcamento de Mordecai, tio de Esther, o rei Assuero, o rei aqui, ele vai sofrer uma grande insônia. E ele não consegue dormir, ele pede que leiam para ele. Você conhece alguém que quando não consegue dormir pede para ler? Eu conheço, viu? Aqui dentro de casa, você não quer ler para mim não, meu bem? E aí o rei pediu que lessem o livro das crônicas do rei. E justamente, na véspera do enforcamento de Mordecai, é lido para o rei o livramento que o rei havia recebido daquela conspiração, daquele atentado. Lembra do ponto anterior da mensagem? E aí o rei começa a se perguntar, o que eu posso fazer para homenagear esse homem? Nesse mesmo momento em que ele está com essa indagação, ele não consegue dormir, quem entra na presença do rei? O primeiro-ministro, o vaidoso, o que queria que todos se prostrassem diante dele, Amã. E aí o rei pergunta para ele assim, o que o rei pode fazer a alguém que ele quer condecorar? E Amã pensa que é com ele. Ele é tão vaidoso que ele não pensa que o rei poderia homenagear uma outra pessoa, mas pensa que é com ele. Acompanhe comigo. Esther, capítulo 6, verso 6. Entrou Amã. O rei lhe disse, que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei, quanto ao homem a quem o rei a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Leve-no a cavalo pela praça da cidade, diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste,
e faze assim para com o judeu Mordecai. Glória a Deus! Imagine, olha aí, o rei vai ter insônia, vai pedir para ler o livro das crônicas justamente na véspera da morte do homem. E aí nós podemos ver Amã tendo que homenagear aquele a quem ele queria morto. Você não vê o nome de Deus, mas eu pergunto para você, coincidência? Não. Propósitos divinos. E o Salmo 138:8 diz o seguinte: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Ele tem propósitos na minha vida, ele tem propósitos na sua vida. E o Salmo todo diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Aquilo que é propósito de Deus se cumprirá. O Senhor não muda os seus planos, ele não muda os seus propósitos. Aquilo que Deus falou ontem continua valendo hoje e continuará valendo amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam, ainda que você não tenha aí, de uma maneira clara, uma palavra de Deus, você veja o agir do Senhor, creia que Ele está trabalhando. E em quarto e último lugar, nós podemos ver que os judeus são salvos do extermínio. Quando Amã planejou a forca para Mordecai, ele induziu o rei também a assinar um decreto de extermínio de todos os judeus. E o rei, que confiava no seu primeiro-ministro, assina o decreto, assina uma boa. Acompanhe comigo. Ester 3:8. Diz assim: então Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel sinete e o deu a Amã, o filho do Ramadata, Agagita, inimigo dos judeus, e lhe disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. Viram aí? Ester fica sabendo do plano do extermínio do seu próprio povo. E ela entende que era para esse propósito que ela havia se tornado rainha. E ela promove um jejum entre os judeus. Ester, capítulo 4, verso 16, diz assim: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam, não bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. E aí, qual é a grande estratégia de Ester após esse tempo de jejum, quando ela se apresenta diante do rei? Ela promove um banquete para o rei. E ela convida Amã. Isso mexe com a vaidade de Amã. Eu vou ter participar de um banquete só com o rei e a rainha? Que coisa! E aí ela resolve promover um segundo banquete. Um segundo banquete, novamente convida Amã, e Amã pensa: eu estou bem na fita, eu estou bem pra caramba com o rei, com a rainha. E o rei, que era também vaidoso,
vai fazer uma promessa a Esther. Esther, olha, eu estou tão feliz com você, minha rainha. Me pede alguma coisa, eu estou disposto a dar metade do reino a você. De tão feliz que eu estou contigo. E aí, Esther revela ao rei o plano de Amã para exterminar o seu povo. Esther 7:3 diz assim: Então a rainha Esther disse: Se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta a meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. Eu possa ter o meu povo. E aí, tudo é esclarecido ali naquele momento, e o rei decreta a morte do primeiro-ministro, a morte de Amã, que vai morrer na forca que ele mesmo havia preparado para Mordecai, tio de Esther. Esther, capítulo 7, verso 10, diz: E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Glória a Deus. Estão vendo aí? Propósitos. Agora, há um detalhe também interessante nessa história. O rei não poderia revogar o decreto anterior. Não poderia. O decreto do extermínio dos judeus. Mas ele assinou um novo decreto, autorizando os judeus a se defenderem. E aí eles poderiam se defender caso fizessem alguma coisa contra eles. Estão vendo aí? Queridos, concluindo a nossa palavra, a vida, ela é cheia de períodos onde Deus aparentemente está em silêncio. Mas a história de Esther nos revela que esses períodos são tão significativos como aquele em que ele fala e vemos o seu agir de modo claro. Deus age em nossas vidas, no mundo de hoje, né? Na igreja, na sua família, ainda que ele não declare esse agir. Creia nesta verdade. Creia, ainda que tudo possa levar você a crer de uma maneira contrária. O crente, ele anda pela fé e o Senhor nos desafia a caminharmos pela fé nele. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, coloque a sua vida, coloque a sua família, coloque a sua causa, coloque o seu problema diante de Deus e vamos pedir: Senhor, me ajuda na caminhada. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite. E eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio, pela honra de poder ministrar a tua palavra e falar da tua grandeza e falar do teu agir, ainda que silenciosamente. Mas nós cremos no Deus que governa, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, nós cremos no Deus que age. E nós, ó Deus, assim queremos rogar que no meio das nossas crises, somos fracos, somos pequenos, que em nome de Jesus o Senhor venha fortalecer a nossa fé, que em nome de Jesus o Senhor venha fortalecer nossas famílias, que o Senhor venha entrar com a tua providência em cada casa, em cada coração, que o Senhor venha agir, ó Deus, de uma maneira miraculosa. Ó Deus, que o teu nome venha a ser exaltado, que o teu nome venha a ser glorificado no meio de todas as coisas. Ouve, Senhor, assim a nossa oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espinhos, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também. Basta minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele
estende as suas mãos, quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Nós estamos chegando ao final do nosso culto e eu quero agradecer a você mais uma vez a companhia, o privilégio de poder estar ministrando a palavra e juntos meditarmos e louvarmos o nome do Senhor. Viu? Nosso muito obrigado. Quero lembrar que domingo, a partir das 9 horas da manhã, nós teremos a nossa escola dominical e estaremos ministrando, se o Senhor permitir, o estudo de número 1 sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E você não pode perder, tá bom? Deus deseja falar com a sua vida. Receba a bênção do Senhor e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor bendito do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Grande abraço. Shalom Adonai.